Senhoras e senhores, com enorme satisfação recebê-los em mais um episódio aqui do nosso podcast Papo de Commodities. Uma parceria da Art Education com o Jornal da Orla e com o patrocínio exclusivo da agência de navegação Williams. A Williams atua desde 1880 nos portos brasileiros. Com sólida tradição e reconhecida eficiência no atendimento a todas as commodities em território brasileiro, a Williams mantém um compromisso permanente com a excelência operacional. Em constante aprimoramento de seus processos, a empresa busca oferecer o mais alto padrão de atendimento a clientes e parceiros da atividade marítima, apoiada por uma ampla rede de escritórios estrategicamente distribuídos nos principais portos do país. Hoje nós temos a honra de conversar com uma das figuras mais respeitadas do agronegócio internacional, com destaque para o mercado de algodão e café, Antônio Esteve. O Antônio iniciou a sua trajetória em julho de 77 em Coronel Oviedo, no Paraguai. Ao longo de impressionantes 46 anos no Grupo Econ, ele construiu uma carreira que atravessa ciclos de mercado, transformações estruturais no comércio global e profundas mudanças na geopolítica das commodities. Desses 46 anos, 33 foram dedicados à presidência da ESA, um período marcado por expansão, consolidação e liderança estratégica. Em janeiro de 2024, ele anunciou oficialmente o seu desligamento executivo do grupo. Mas como acontece com aqueles que ajudaram a construir a história, ele não se afasta completamente, permanece acionista, segue como consultor da plataforma de algodão e continua exercendo a função de Chairman of the Board da Econ Sud. Ao se despedir da presidência executiva, o Antônio destacou algo que revela muito sobre a sua liderança: gratidão ao grupo e às pessoas com quem trabalhou ao longo dessas décadas. Foram, segundo suas próprias palavras, anos de muitos altos e baixos, como é natural no mercado de commodities, mas encerrados com a sensação de dever cumprido e a disposição para um novo ciclo. E é exatamente sobre isso que nós queremos conversar hoje. Antônio, muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra, uma grande satisfação. Nós trabalhamos juntos 4 anos e eu sempre falei para você que você foi o maior trader que eu conheci na minha vida. E não adianta você falar que não foi. Bom, depois você vai falar se o Arnaldo era um bom funcionário ou não, né? Vai falar que... Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia. Prazer e honra é minha, Arnaldo. Sim, a gente trabalhou de 90 a 94, mais ou menos. Foi isso daí. E foi uma época importante, porque eu assumi a presidência no mesmo ano que você entrou na Esteve. É verdade. Então a gente começou um trabalho no café naquela época, juntos. Porque e a gente foi pioneiro, né, em opções, você está lembrado? Primeira operação que a gente fez de opções em 92, ninguém falava de opções. Não, mas eu estava comentando com o Luiz Cláudio no caminho aqui, que foi interessante porque 90 coincidiu com a eleição do Collor. É verdade. Com a derrubada do IBC, foi extinto. E o modelo de negócio de café, por coincidência, não foi nenhuma brilhantismo, nem teu nem meu. O modelo de negócio até aquele momento era sempre comprar preço do preço mínimo e tem um puta automático, né? Tem uma opção de venda para o IBC que deixou de existir em 90. Pelo preço mínimo. E por coincidência eu cheguei lá em Santos e a primeira pergunta que eu fiz meu PhD, que eu digo, na soja. Quando comecei em 77, com meu primo Pedro Faus, a gente construiu o departamento de soja da Esteve, porque, como ele dizia, todas as diretorias estavam tomadas, estavam preenchidas, todas as vagas da empresa. Temos que criar alguma coisa. Se queremos ser relevantes aqui, temos que criar uma coisa nova. E a gente criou o departamento de soja, que para nós foi um PhD, porque a gente aprendeu sobre logística, sobre distribuição, sobre hedging, sobre spread, sobre opções, sobre basis trading. Prêmio de exportação... várias coisas. E quando eu cheguei em 90 em Santos, que eu assumi a presidência da empresa, o Pepe Esteve, que era o presidente até 1990, cumpriu 65 anos e ele me entregou a presidência nesse ano. E eu desci para Santos, foi o ano que você foi contratado. A Esteve estava passando por uns 2 anos difíceis no café.
E precisava dar a prioridade era dar uma reviravolta no departamento de café da Esteve naquela época. E você estava aí para isso e eu estava lá para isso também. E primeira pergunta que eu fiz para você, o Lelo Prado e o Jorginho que estava lá, o Jorge Esteve Jorge, meu primo que estava lá, e estava também ainda o Joey Prado, né? Escuta, o café brasileiro acompanha Nova York? Não, de jeito nenhum. Tem nada a ver. Nós temos nossa própria dinâmica de preços aqui no Brasil. Eu falei, Aí, Arnaldo... Não era para contar isso. Você tinha uma tabela de preço? Eu falei, coloca Nova York aqui do lado e calcula a diferença, né? Aí, volta daqui um mês. Aí, voltei depois de um mês e pegamos a tabela. E falei, ué, Nova York subiu, aqui também subiu. Nova York caiu, também caiu aqui. Claro. Escuta, tá acompanhando. Quanto está o basis aí do café brasileiro? Tava, não sei, 18 centavos abaixo. Acho que na época o mercado estava mais uns 95 centavos. E aqui a 18 abaixo era 77 centavos. E o café mais barato, vamos dizer, de Centro-América era o mexicano a 11 abaixo. Falei, tá muito barato esse café, vamos comprar? Vamos. Aí eu me lembro que desci para a tábua lá com o Joey Prado e foi a sensação no mercado aquele dia, compramos 60 mil sacos num único dia, redeamos tudo na bolsa, tudo maravilhoso, todo mundo feliz e contente, e o dia seguinte me liga, Joey, não dormi ontem à noite. Por quê? Escuta, compramos esse café físico, vendemos em Nova York, como vamos ganhar dinheiro com isso? É muito legal essa história. Essa história é boa. Mas olha, isso aí foi no começo, porque depois o Joy comprava um saco e já queria redejar em Nova York. Pois é. Aí sempre teve essa disciplina. Né? Foi um período legal, né? Não, a gente criou o primeiro fiche do café. Você lembra do fiche? A gente fez tudo a cálculo. Sim. Tinha uma fórmula para calcular o underscreens. Para chegar ao preço e o basis do café, lote por lote, tínhamos tudo precificado em basis. Mas como que vocês ganharam dinheiro com o café? Naquela época, a pergunta do Joy. Bom, na realidade, é melhor ter sorte que ser inteligente, porque naquela época tinha um inventário e tinha que rolar os hedges. De fato, a diferença em Nova York, porque tinha muito café certificado e de baixa qualidade... Nova York pagava um carrego maior do que aqui. Muito maior, era o dobro. Era 4 centavos em Nova York e aqui era 2 centavos. A gente ganhava no taxímetro. Só rolando o café a gente ganhava dinheiro. Chega uma época que você está com um inventário que é, sei lá, 10 centavos de desconto. O mercado carregou para você. Todo mundo estava fazendo isso naquela época, né? Você lembra? Não, ninguém sabia. Era o começo. Depois aprenderam. Mas a gente, por sorte, pegou bem no começo. Também pegamos o mercado invertido, não sei que ano, 93... Foi logo depois da geada, não foi? 94 foi a geada. Os certificados caindo, a gente invertiu toda a posição, antecipou. A gente, em vez de trabalhar long the basis, passamos a trabalhar short the basis, com estoque mínimo e pegamos a invertida em cheio também. Então, foi divertido. Não, foi divertido. E também, você sabe uma coisa? O mercado de opções estão começando nessa época. A gente foi praticamente pioneiro, né? Você lembra o primeiro curso que a gente fez com a Angela Kulife? Angela Kulife, é viva ainda? Não sei, ela tá em Brasília, né? Estava em Brasília. Puta, faz 33 anos. Trabalhava na bolsa. Você lembra disso daqui? Fizemos cada um com o seu computador na frente. Que coisa. Olha, era muito... Na bolsa, né? Na bolsa, Na bolsa. Mas é isso, ô Antônio. O que muda? O que muda para você quando se atravessam 4 décadas e meia dentro de uma das maiores trades globais? O que muda essa sua parada? Porque você sempre foi um cara que... como é que fala? Agitado, digamos assim. Como é que foi essa parada? Você conseguiu conviver bem com isso? Olha, o que tem no mercado de commodities, never a dull moment. Sempre tem, cada ano tem 1, 2, 3 oportunidades que você ou pega ou perdeu o bonde, né? E a cara dessas oportunidades é sempre diferente. Então, você
parece que você está fazendo a mesma coisa, comprando um commodity, vendendo um commodity, embarcando, etc. Mas dentro dessa dinâmica tem a estratégia comercial daquele ano. E você tem que identificar, como se chama? Um crossword puzzle. Um quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Todo ano é um quebra-cabeça, né? Não tem um ano igual ao outro, né? Não tem um ano igual ao outro. Tem coisas que são parecidas, que você lembra, esse ano pode ser parecido àquele, etc. Mas você sempre tem que se aprimorar, tem que estar na crista da onda de que vem para frente. A gente estava comentando agora, por exemplo, estamos chegando à era da inteligência artificial. Isso vai transformar nosso negócio de uma forma bastante significativa. Temos que nos preparar para isso. Então, isso é como trabalhar junto com a inteligência artificial. Porque isso melhora a eficiência também. O pessoal tá, porque os computadores vão assumir. Ai, cara, essa coisa de ficção científica. Agora, que melhora a eficiência, não tenha dúvida. Absurdamente. Tudo, documentação. E, hoje, você bota para rever uma documentação, rever um contrato. Estou falando das coisas mais simples, do básico, do dia a dia. Não estou nem querendo entrar ainda nos algoritmos de previsão de mercado e nada disso. Mas, Antônio, é correto dizer, então, que em commodities as pessoas mais experientes é que têm um valor maior, porque já viveram bastante de vários. Tudo bem, os cenários são sempre diferentes, mas quem tem mais experiência acaba conseguindo fazer um planejamento mais adequado. Você acha que isso é uma verdade ou não? Bom, o jovem tem entusiasmo e o velho tem a experiência. Eu me lembro Zezé da Almeida Prado, não sei se você lembra, foi presidente da Bolsa naquela época. E nós fazíamos nossos almoços de jantar de Natal. Fazíamos uma paella lá na Santa Helena. Sim. E o Zezé estava lá um dia, estava quase se aposentando. Ele contou uma história de um povo no meio de nada que decidiram que os velhos já não serviam para nada, que iam extinguir todos os velhos. E uma família não quis que o velho deles fosse morto, e esconderam ele no porão e alimentavam ele. Dito e feito, aí 2, 3 anos depois, houve uma grande seca e não tinha onde sacar a água e ia morrer todo o povo, né? E foram lá falar com o velhinho. Eu falei, não, nós já tivemos uma seca assim uns 50 anos atrás e achamos água em tal lugar, dessa forma, etc e tal. E lá estava a água e o povo sobreviveu. Então, a moral da história é, se você não tem um velhinho, compra um. Agora, não, mas então, quer dizer, e quando a gente veio falando, né, sobre inteligência artificial, né? Então, a experiência, né, para você poder criticar o que a inteligência artificial faz, é uma oportunidade para quem tem mais experiência, né, na minha opinião. Não, né? Você vai ter que aprimorar, vamos dizer, a inteligência artificial sabe o que ele consegue captar na rede, etc. Mas interpretar isso, o mais importante vai ser o que chama o prompting. Como você faz a pergunta e como você induz a resposta. E como você critica essa resposta. Mas não é assim no nosso dia a dia? Sem inteligência artificial? Não, como é que você faz a sua pergunta? Cuidado, hein? Não, mas ao mesmo tempo, vamos dizer, nós hoje em dia perdemos muito tempo captando informações, analisando informações, estatísticas. A inteligência artificial, ela conseguiu fazer uma pesquisa da web mundial em milissegundos. Nós não temos como competir na captação de informação. É verdade. Mas a gente sim tem, escuta, como discernir qual informação vale a pena, como perguntar, como... Então, na análise, né? Análise. Então vai ser uma dinâmica interessante como a gente aprende a conviver. E o Luiz Cláudio ponderou comigo e estávamos conversando que tem mais experiência, quem sabe tem mais habilidade ou mais capacidade de fazer as perguntas certas. Os jovens não viveram tudo isso.
de repente existe o risco que a inteligência artificial atrofia a forma, os neurônios das novas gerações, porque eles não têm que passar por os mesmos questionamentos que a gente passou, os mesmos, né, sofrimentos que a gente passou, né? É verdade. Sem dúvida. Ô, Antônio, em relação ao mercado de algodão, sim, eu peguei uns dados, viu, Arnaldo? Olha sim, só que interessante. Nos últimos 10 anos, o Brasil aumentou a produção em 190%, se é o dado do SDE é 180%, o Mato Grosso em 224%, a Bahia em 239% em 10 anos. A soja, o Brasil aumentou 79% em 10 anos. O Mato Grosso, 95%. Goiás, 102%. Eu peguei os 3 primeiros, né? No caso do milho, a gente aumentou 112% em 10 anos. O Mato Grosso, 264%, por causa do milho safrinha, né? E vai aumentar mais, né? E 39% Paraná. E a cana, no Brasil, aumentou 2%. Em São Paulo diminuiu 4%, em Minas Gerais aumentou 26% e Goiás 7%. Agora, o que explica esse aumento da quantidade de produção de algodão? O que de 10 anos para cá a gente aumentou, mas muito, viramos um grande player, um grande exportador mundial. O que aconteceu no algodão nesses 10 últimos anos? Bom, fora o incentivo de preços, vamos dizer, eu acho que também tem lógicas agronômicas, a própria rotação dos cultivos entre soja e algodão. Muitas vezes você tem uma produtividade muito mais alta na soja depois de plantar o algodão, porque o algodão leva muito mais fertilizantes. E também tem o fenômeno, vamos dizer, você tem 10 hectares, se você plantar soja, você vai ganhar, não sei, $300 por hectare. Com algodão, você vai investir muito mais, mas vai ganhar, não sei, $1.000 por hectare. Então, $500 por hectare, vai ser mais. Então, a renda líquida por hectare, se você pensa por hectare, vai ser maior com algodão. Então, teve grandes grupos que investiram pesado no algodão e aumentaram a eficiência, enfim. O algodão, hoje em dia, os 10 maiores grupos de algodão devem produzir mais da metade da safra. Está muito concentrado, com alta tecnificação e capacidade de produtividade. Então, eles conseguem produzir algodão bem barato. Nesse momento, os preços estão baixos, mas preço tá baixo, né? Um preço médio que a gente deve voltar a ter, com certeza, eles tem uma muito boa rentabilidade, né? Antônio, o algodão, você falou uma coisa interessante, mas o algodão é uma das culturas que mais se usa defensivos e fertilizantes, né? O custo em cima do final do produto é bastante significativo, né? Um hectare de soja, vamos ver, vamos falar em número redondo, é $1.000 por hectare, algodão são $3.000 por hectare, então é 3 vezes mais o investimento. E muito disso, eu diria que mais da metade é entre fertilizante e defensivos. E qual é a nossa posição no mundial, em termos de algodão? Mundial, a gente é o primeiro exportador mundial, não é isso? Somos o primeiro exportador. Em termos de produção, este ano vamos produzir, não sei, 4,3 milhões de toneladas. O maior produtor vai ser a China, que também tem uma safra recorde este ano de 7,6, 7,7 milhões. Esse é o primeiro, a China é o primeiro. Quer ver? Eu tenho aqui os dados. O mundo produz 120 milhões, aqui é fardos. Do SDA, tá? 120 milhões de fardos. A China, 35 milhões de fardos. Depois vem a Índia com 23,5 milhões de fardos. O Brasil com 18 milhões de fardos. E Estados Unidos com 14 milhões de fardos. Só que o Brasil, ele consome, ele exporta 14 milhões de fardos. Ele é o maior exportador, porque depois do Brasil vem os Estados Unidos, e a China não exporta, e a Índia também não exporta, né? E a China ainda, ela importa, né? Então a China, ela importa quase 6 milhões de fardos. A Índia também importa, né? E o Brasil e os Estados Unidos importa muito pouco. Então, quer dizer... Então o Brasil é o maior exportador líquido?
É o maior exportador líquido. Agora, ele está bem à frente dos Estados Unidos. E o consumo interno, isso que me chamou a atenção, né? O consumo mundial de algodão é 118 milhões de fardos, a China 39 milhões de fardos, o consumo dela, né? De algodão. A Índia 25 milhões de fardos, o Brasil 3,4, que é pouco. E os Estados Unidos 1,6. É pouco, né? Quer dizer, a gente como é que eu consome, converto os fardos em toneladas? O fardo tem 217 quilos, né? Não é isso? Cada fardo tem 480 libras. Porque Libras. Statistical bales. Statistical bales nos Estados Unidos são 480 pounds, 480 libras cada fardo. Então tem que fazer a conta. Né? Dá uns 220 quilos, mais ou menos, cada fardo. Cada fardo. Né? Então você divide mais ou menos por 5 para trazer em toneladas. Mais ou menos. Grosso modo. O número seria 4,6, mas só para ficar mais na cabeça. É mais fácil o cálculo. Quer dizer, o algodão tem essas terminologias, né? Você tem fardo, fardão, aí você tem o arroba no campo, né? Você vai olhar... Mas eu tive recentemente lá no Mato Grosso, que coisa impressionante que você vê a colheita de algodão, não? É uma coisa... É lindo, né? É lindo. Que eles botam naqueles negócios, né? Sim, os rolos, nos fardões. Nos fardões, que coisa impressionante que é aquilo. E uma velocidade, né? É muito bonito. Não, e eles plantam o algodão à medida que vão colhendo a soja. Passa a colheita de soja e atrás está a plantadeira de algodão, é plantio direto, não tem efeito carbono na atmosfera, porque fica tudo coberto a terra, então não tem esse no-till que chamam os americanos, não fazem não revolvem a terra. Não revolvem a terra, então fica bem e é engraçado, ecológico. É uma soja precoce e agora a gente já está com 80% ou quase 90% do algodão plantado, né? Esse algodão que planta agora. Não, já está tudo plantado. Já está tudo plantado. Tudo plantado. Né? Quer dizer, e aí é um algodão que Mato Grosso e Bahia e oeste da Bahia representam 91% do algodão brasileiro, da produção de algodão brasileiro. Está muito concentrado. Está muito concentrado. Mato Grosso é... Bom, Mato Grosso é um país, porque tem várias regiões. Mato Grosso não se pode dizer como uma única região. Bahia não, é mais concentrado no oeste da Bahia. Então, uma região grande que vai desde... Correntina até Luiz Eduardo e para o norte até Piauí. Mas sempre o oeste, né? Sempre o oeste da Bahia. Mato Grosso você tem a região de Primavera, tem a região de tem o Sorriso, o 63, tem Sapezal. Então tem várias regiões. Canarana, não sei se aquele lugar ali produz algodão. Deve produzir alguma coisa, mas não é o principal. E o Antônio, a gente estava falando de preço, né? E eu peguei o último preço aqui de sexta-feira, do dia 27, foi 65 centos de dólar por libra peso, né? Que é um preço que ele andou de lado. Eu fui até janeiro de 2024, esse preço chegou a 79, aí ele começou a cair, ficou meio de lado, subindo, descendo, meio no 60, 65, 68. Só que quando a gente volta para junho de 22... esse mesmo preço está a 125 centos de dólar por libra peso, né? Então, assim, a volatilidade é espantosa. Eu peguei esse preço junto com o custo de produção lá do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola e ele está muito empatado. Né? Então, quer dizer, o preço não está remunerando... tem que ser muito eficiente para remunerar, né? É isso mesmo, Antônio? Sim. Sou produtor com alta produtividade e baixos custos que consigo fechar a conta nesses preços. E tem uma coisa que o Antônio estava falando, que quando você olha o algodão, você não pode olhar só o algodão. Você tem que olhar a soja, a dobradinha, né? A soja e o algodão, porque quando depois do algodão, você vai plantar a soja no verão, você planta ela com com custo muito baixo, porque você não usa muito fertilizante. Entendeu? Então, quer dizer, a conta não é só o algodão. Depende do modelo. Mato Grosso tem safra precoce e safrinha, que pode ser algodão e milho. Já a Bahia é diferente, eles plantam uma safra anual. Então, é algodão ou soja, então vai alterando por anos. Ou milho também. E o REG é feito em Nova York, né? Sim.
A referência de preço do algodão no mundo é Nova York. Não, a referência, mas E o hedge também. O hedge também? Isso. E o Basis? O Basis, porque eu vi o Basis é positivo, né? Mas é positivo, né? Sim. Eu vi $400 por libra-peso, é isso? Mais ou menos isso. É isso? Isso. É o que está hoje, né? Sim. 400, é positivo. Espera, então. o contrato é FOB? FOB Santos, por exemplo. O contrato de algodão? De algodão. Não é entregue lá? Pensei que... Não. A referência é Nova York. A referência não, mas o preço Nova York é ex-doc ou é FOB? É in-store warehouse nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá. nos warehouse locations. Que é Golfo, tem Golfo, né? Se eu me lembro. Os armazéns certificados nos Estados Unidos estão Houston, Dallas, Memphis. Na região de produção. Agora parece que abriram na Geórgia também, permissão para fazer certificação lá também. Quer dizer, como a gente é franco exportador, quem forma preço para o algodão brasileiro é o mercado internacional. Sim, então, claro. Então, o basis que você está falando, eu peguei esse $400 por libra-peso, que é o basis que o IMEA divulga do contrato de dezembro 26. Deu $400 por libra-peso, né? Que é que é o basis. O basis é o preço lá com o quanto que está pagando aqui, né? Sim, isso é toda em função do algodão americano. Como os Estados Unidos sempre foi o maior exportador, mas ainda um exportador significativo, ele precifica o preço CIF. Aí você pega o preço CIF, pega o desconto pelo algodão brasileiro, mas os custos você chega ao preço que você pode pagar pelo brasileiro. Então, o basis é dado por tudo isso, né? Essa dinâmica do preço do algodão americano. Aí varia pelas qualidades, fibra mais comprida, mais curta, micronair dentro do parâmetro ideal ou não, enfim, a cor do algodão, tem vários parâmetros no algodão que fazem o preço desse algodão ser melhor. A uniformidade, a resistência, enfim, tem vários parâmetros que definem o valor do algodão. O que você me diz da qualidade do algodão? Porque eu quando estava na bolsa... Brasileiros, quer dizer? Brasileiro. Eu quando estava na bolsa, eu tomava conta lá dos laboratórios de classificação do algodão, né? Inclusive a ESA era a nossa cliente lá quando eu estava na bolsa. E a qualidade era muito boa. De lá para cá, isso mudou? Ainda é a mesma coisa? As sementes são as Mudou, mesmas? porque 15 anos atrás estava muito concentrado em 2 ou 3 variedades. Começou com a Delta Pine 50, depois tinha Delta Opal, etc. Então era muito uniforme o algodão. Hoje em dia tem uma infinidade de variedades que são usadas, que dão uma característica um pouco diferente a cada algodão também, fora como é conduzida a lavoura, como foi o clima, enfim, tem todas essas variáveis que fazem a qualidade variar. O algodão brasileiro é um algodão honesto, não é o melhor do mundo, não é o pior do mundo, está entre os algodões mecanizados, portanto, com pouca contaminação, que é muito valorizado pelas indústrias, que são algodões dos Estados Unidos e da Austrália, que são os principais algodões mecanizados. Então, o Brasil vai muito bem e nós temos alguns problemas que o setor já conhece, que estão trabalhando para melhorar, que são, hoje em dia, produzem o algodão, que antigamente, quando eu comecei no algodão rendia... Do algodão em caroço para algodão em fibra, dá um rendimento de 32%. Hoje em dia, eu me lembro como começamos algodão uns anos atrás, estávamos em 38%, era uau, 38%. Hoje já está em 45%. Nossa. 46%. Então, mas qual é o fenômeno que permite que isso aconteça? O tamanho do caroço diminuiu uma barbaridade. Então, isso impacta na regulagem das próprias usinas de algodão, porque algodão a fibra é extraída da caroço via umas costelas, umas serras e umas costelas. Com o caroço muito pequenininho, ele pode atravessar a costela. Então, você tem que regular bem suas usinas para não ter caroço dentro do teu algodão. Não contaminar com caroço, né? E fora isso, às vezes, a própria serra, o algodão
depende da variedade, ele é mais delicado e você pode ter o que chamamos seed coats, pequenos fragmentos da pele do caroço que acaba entrando na fibra. E isso é péssimo quando chega na fiação, porque entope a fiação, enfim, tem todo um problema nas fiações. Então, o Brasil está consciente disso, está trabalhando para eliminar os seed coats, mas é um problema que tem surgido, que tem sido trabalhado. Outro problema que pode acontecer ou não, às vezes acontece, é o que chama de honeydew, ou quando fica pegajosidade na fibra. Isso você pode dar por várias razões, agronômica, pulgão, ou pode ser mosca branca, que é pior, porque a mosca branca, essa pegajosidade não some. A pegajosidade do pulgão, com o tempo degrada e desaparece. Então, são essas pequenas coisas que tem que trabalhar para ter um algodão que flua bem nas fiações. Só uma coisinha antes de você conseguir. Eu tenho uma pergunta aqui para o Antônio, que é a seguinte, que é uma das preocupações que as empresas têm hoje, tá? Antônio, por que a dificuldade hoje de se formar traders no Brasil? Só que você não vai responder agora não, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Então, Antônio, como é que você vê essa dificuldade hoje de se formar trader no Brasil? Que é uma grande preocupação que as empresas têm. Eu, por exemplo, outro dia eu até recebi, né, um pedido de trader de algodão, por exemplo, né, que não é uma área que eu atuo. E existe essa dificuldade, os headhunters mesmo estão com essa dificuldade de como contratar um gerente comercial de café, de açúcar, de soja. Não. Como é que você vê isso? Não, realmente é um negócio muito especializado, vamos dizer. Então você tem que pegar trainees e formar eles. A pessoa tem receio de formar os trainees porque uma vez que você forma outro, vai lá e rouba. Alguém vai roubar. Então, esse é o maior receio, mas realmente é uma preocupação que a gente tem de sempre estar procurando talento e treinando esse talento dentro de nossa forma de trabalhar, porque também cada empresa também trabalha de uma forma diferente. E a Cotton School, que é uma instituição que vocês criaram? Isso, sim, está no 3º ano. E é de formação mesmo? Olha, as empresas vão lá buscar? Como é que é o negócio? Está muito bem demandado o curso, já em março de cada ano, então vai ter um curso agora em março deste ano, o próximo será em março do ano que vem, é um programa de 3 semanas e cobre todos os aspectos do algodão. E é focado só no algodão? Só no algodão. Eu por exemplo, faço uma sessão do curso, eu sou um professor. Você é um professor do curso. Eu não sou professor como você, Luiz Cláudio, mas nem você é um professor. Mas a gente vai lá e tenta dar um pouco de experiência. A minha parte é um pouco descrever o mercado global do algodão. Então, essa é a parte do curso que eu faço. Mas tem dos temas mais variados, tem uma grade de cursos, desde a classificação, vão a Brasília, vão no laboratório lá, e vem aspectos físicos do algodão. Então tem tudo. Por que você teve essa iniciativa, Antônio? Quê? Por que você teve essa iniciativa? Não foi minha, foi da NEA, junto com a Abrapa, junto com a Junta de Corretores, junto com a Abrapa, os produtores, decidimos que era importante formar gente no algodão. Exportador, corretor e produtor. A gente fez em conjunto a cadeia, o setor do algodão está bastante unida, a cadeia está bastante unida, fazemos muitas iniciativas em conjunto. Por exemplo, a gente tem a Câmara
de mediação dos 4 conjuntos. Então, quando existe alguém que não cumpriu um contrato, antes de levar para arbitragem ou para juízo, etc. e tal, existe esse comitê de ética, chama comitê de ética, se junta, explica o problema e eles tentam resolver o problema junto. Por exemplo, se é um produtor, então a Brapa vai lá falar com o produtor. Se é um trader, então a ANEA vai lá falar com o trader. Muitos dos casos são resolvidos sem ter que ir para arbitragem, sem ter que ir para juízo. E isso é uma prática do setor que mostra como está unido em resolver os problemas do setor. E uma das coisas que você levantou agora é a educação na área de trading de algodão. E por isso se criou essa Brazilian Cotton School. E ela fica o endereço do site vai aparecer aí embaixo. É verdade. Diego põe para nós. Beleza. Aqui embaixo. Eu falei o quê? Aqui embaixo. Vai dar medo. Mas existem escolas de algodão em Memphis, existe uma em Liverpool. A de Liverpool é mais voltada para a arbitragem internacional. A de Memphis sempre foi mais voltada para o lado de qualidade, mas agora também bastante na área de trading. Então, Liverpool ainda é um ponto importante, né, de algodão? Liverpool tem a International Cotton Association lá, que é uma corpo arbitral, né? E todas as regras de comercialização do algodão no mercado internacional são regidas pelas regras de International Cotton Association. Você sabia que o pai do Paul McCartney era trader de algodão? Não sabia. Pois é. Fique sabendo então. Sabia? Pois é. Liverpool era um lugar... Era só tinha isso. Ou o cara era isso ou ele estava bebendo no bar, um dos dois. Não, a industrialização do algodão começou na Inglaterra. Era o maior industrializador de algodão 100 anos atrás. Na época da Revolução Industrial, né? Ô, Antônio, só para situar quem está vendo a gente, quer dizer, quando o produtor ele vai lá e produz o algodão. O algodão ele vai para um processo de beneficiamento e aí você tira as amostras para saber qual que é a qualidade. A partir daí, quem compra esses algodões são as indústrias que vão fazer o fio de algodão. E aí depois tem as tecelagens que fazem a roupa. E aí tem mais alguma outra etapa ou não? Aí já está... A tecelagem faz o tecido e depois tem uma outra empresa que faz a roupa. Acho que é isso, né? Tem, a cadeia pode ser bastante longa ou curta. Depende do tipo de algodão. Por exemplo, tem malharia e tem tecelagem tecido plano, né? Quando o tecido plano, geralmente essas indústrias são integradas. Elas fazem o fio, fazem a tela e preparam a tela, que sim, aí vai para alguém que trabalha a tela, faz as roupas. Essa as roupa, calças, essa camisa do Arnaldo de Essa é 100% algodão. 1.300.000 fios. O que você acha? Mas quem faz fio para a malharia, normalmente só faz o fio e vende o fio para a malharia faz o tecido de malha e depois alguém faz o acabamento desse tecido. Então essa cadeia é mais longa, geralmente. E por que falam que o algodão egípcio é o melhor? Como é que é esse negócio? Não tem esse negócio? Falam que algodão fibra longa, né? Você tem o Upland Cotton e tem o Extra Long Staple Cotton. Então, o Egito foi o primeiro, vamos dizer, Extra Long Staple. Hoje em dia tem outros Pimas, por exemplo, o US Pima, Peru tem o Pima também, que são algodões de muito mais comprimento e muito mais resistência, que você conseguir fazer um fio mais fino. Então, por exemplo, mas isso, vamos dizer, dos 25 milhões de toneladas que o mercado mundial produz de algodão, o Extra Long Staple chega a 500, 600 mil toneladas. É pouco, né? É um nicho de mercado, vamos dizer. E aí você vai fazer, por exemplo, seda. Por que seda é tão suave no toque? Porque os fios de seda são bem fininhos, então você consegue colocar muito mais fios por centímetro quadrado. E quando você faz com algodão Extra Long Staple, o conceito é o mesmo. É o mesmo conceito. Você consegue fazer um fio muito mais fio e consegue colocar mais fios por centímetro quadrado. Então é bom para fazer lençóis, pijamas, Entendi. coisas que ficam bem suave na pele.
você faz com fibra extra longa. Essa daí que você falou, o Pima, que é Mas peruano, para né? fazer um blue jeans não precisa. Não precisa, né? Não, blue jeans é algodão normal, né? Exato. Entendi. E Mas esse Pima que você falou aí é caro, hein? Sim. Esse essa peruano. camisa. Não, você pega uma camiseta hoje da Hering lá, o tal de Pima, é o dobro ou o triplo do preço. de uma camiseta. A fibra de algodão extra longa com relação à fibra, vamos dizer, da plant cotton normal, é 2 ou 3 vezes maior. Então, se... O tamanho. Não. Se é 60 centavos por libra peso, O valor. o algodão Pima vai ser $1,30 ou $1,80, depende. Tá Agora, vendo? Antônio, do ponto de vista de industrialização de algodão aqui no Brasil, a gente tem... Como que é a indústria de tecelagem ou de fiação aqui no Brasil? Porque a gente sempre ouve dizer que tem um certo... algumas barreiras, alguns problemas não sei se é tributários e tal. Tem o custo Brasil, Bom, isso que é toda a sempre parte laboral que a gente conhece, toda a parte fiscal. Uhum. E fora você tem essas empresas que vendem na internet da China, que vendem em lotes pequenos, entra aqui o produto muito barato e competindo com o produto produzido aqui, é muito difícil competir contra os chineses, né? Uhum. Então, por isso a indústria aqui não se desenvolve mais do que poderia, pelo custo do Brasil e pela concorrência, especialmente da China. Eu estava conversando com o Álvaro sobre isso, né, que já veio aqui, o Álvaro Mendonça, que já veio, sobre esse negócio, né, que a gente deveria também dar um incentivo na industrialização, né, obviamente, além da produção, mas também na industrialização, para você poder produzir aqui e exportar com maior valor agregado. Não via imposto, né, que todo mundo quer fazer via igual a Argentina, né, que tributa, né, a exportação. Não isso, né, mas um incentivo para a indústria aqui, né, de algum jeito, né, que não seja um subsídio. Mas, enfim, é um assunto para ser discutido, né? Tem que falar com o Fernando Pimentel da BIT. Da BIT, né? Exatamente. Ele vai te dar toda a bíblia de todos os problemas que sofre o setor para expandir e criar esse mercado de industrialização de algodão aqui no Brasil. É um desafio e tanto. Porque a gente sofre uma concorrência muito grande, né? Sim. De outros tipos de Não, as barreiras internas dos custos do Brasil, que é fiscal e laboral. Energética, acho que estamos bem, né? Temos uma energia razoável, embora produzimos energia barata, mas na hora de pagar, às vezes não é tão barata. Mas temos, vamos dizer, energia abundante, mas a parte de laboral e de concorrência desleal de fora, especialmente da China, é forte. Uhum. Antônio, a gente falou de algodão, mas não falamos de café, que também é outro teu tá no sangue. Teu baby, tá no sangue. Que a gente fez juntos. Você tem acompanhado o mercado de café? Não, que loucura, né? Não acompanho tão de perto, mas sim acompanho e realmente esses preços acima de $4 foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Mas mesmo. pior foi o cacau, né? Porque o grupo também trabalha com cacau. Ah, você também trabalha com cacau. Vocês se deram bem no cacau? Saiu de $2.500 para $11 mil. $11 mil. Foi uma loucura. E hoje a inversão no mercado foi... Vocês se deram bem nesse negócio? Estamos vivos. Mas que mercado de maluco, né? Foi realmente uma maluquice. O café deu uma despencada, né, de preço. Mas o cacau também. Mas o mercado de cacau... abaixo de $3 mil. O mercado de cacau chegou a $11.500 a tonelada. Mas a do chocolate que eu compro está o mesmo preço. Não, porque não é chocolate, é massa. Já vai cair. Mas o café, ele caiu, mas não caiu aos preços. Mas ele chegou a 450, ainda... não foi isso? 430, né? É por aí. E aí caiu para 200 e é engraçado. 280 agora. E aí o engraçado, né, Antônio, que o pessoal não aprende, né? O pessoal, quando o mercado... Todo mundo fica autista na alta e baixista na baixa, né? É impressionante, né? Como não se tem disciplina. Eu acho que esse é um dos grandes problemas na gestão de risco das commodities hoje, é a falta de disciplina. Você vê o que está acontecendo no açúcar. Né?
tentar convencer as usinas que quando o preço chega lá R$ 2.800 a tonelada, que aquele preço era absolutamente remunerador para um produto que custa para produzir, vai, 1.500. Puta, eu tinha que ter... E agora está na bacia das almas. E agora qual a dificuldade? Você tentar convencer o teu cliente, consumidor industrial, o cara que faz chocolate, que faz refrigerante e tal, que agora é hora dele comprar porque está barato. Ah, não, mas pode cair mais. Quer dizer, então é assim, todo mundo fica baixista na baixa e altista na alta. E é difícil. Na área do algodão, tem que ter uma certa disciplina. Porque, em geral, o produtor entra na safra já vendido 70%. Ele vende antes de plantar. Por que Ele já pensa em travar sua margem. Então, ele faz uma arbitragem. Preço do algodão contra o custo de produzir. Ele já trava, por exemplo, o fertilizante... Compra o fertilizante... Ele faz na conta da trade, ele faz na conta da trade, né? Então, ele precisa ter um contrato comercial, né? Ah, não. Ele vende... Tá. Ele faz ou um barter ou compra os insumos e vende. Então, ele compra os insumos e vende o produto. Então, ele já travou uma margem. O que falta é definir a produtividade, né? Ô, Antônio, por que o produtor... Esse negócio que você levantou é muito interessante. Por que o produtor de algodão tem essa disciplina? Porque isso não é de agora. E eu não tenho de café e não tenho de... Isso não é de agora. Isso é desde do 2015, 2014, não, 2013. Já faz anos que estão fazendo assim. Vem de 2, 3 safras para frente, Arnaldo. Eles já estão travando. Tudo bem, ainda não tem um head da difícil, mas uma com certeza, 2 na medida da liquidez que existe no mercado. 3 não tudo bem. Ou seja, o produtor não entra na safra sem estar fixado. 70%. Uma parte. 70%. Pô, podia ensinar o pessoal, né, de café, de açúcar. Que são o algodão hoje em dia, os algodões são empresas, são empresas altamente tecnificadas. São grandes players, né? São grandes players. Não é um produtor pequeno que desconfia, que sempre acha que o preço vai subir mais alto. Não, eles têm uma disciplina já de empresa de grande porte. E isso consolida a indústria de certa maneira, né? Ou seja, hoje o algodão está muito mais forte do que no passado, porque eu me lembro que várias trades desapareceram, né, Antônio? Não vou citar aqui o nome, mas empresas que desapareceram do algodão, que eram empresas de nome, né? Sim. Bom, isso não vem da área de produção, mas Donovan e Will, que eram 2 empresas grandes, comerciantes importantes americanos, na crise de 2008, quando estourou a base monetária, o preço do algodão, me lembro na época, saiu de 80 centavos em Nova York, saiu de 75, 80 centavos, sinteticamente subiu acima de 100, foi para 110. Acho que fechado na bolsa não passou de 100, chegou a 98. Mas em um período curto. O preço físico não aumentou nada. Inclusive, se você via o stock-to-use ratio, os estoques que existiam na época, eram amplos. Não havia razão nenhuma para o preço de algodão subir. Subiu à base de um fluxo financeiro para comprar commodities em geral, porque havia muita liquidez no mercado. E eles falaram, não. E nós víamos de vários anos, Arnaldo, de cash and carry. Então, todo mundo estava along the basis até o topo. Até o topo. Nós mesmos. E de repente você tem todo esse volume de algodão hedgeado. O teu hedge subindo. E o preço do físico ficando parado. O prejuízo no papel foi uma coisa absurda. Tanto é que o mercado chegou a esses 98, 110, sinteticamente, 6 meses depois estava a 49 centavos. Nossa Senhora. Então, quem não manteve o hedge, não teve condições de manter o hedge, foi um desastre. Will e Donovan saíram do negócio porque, por decisão deles, eles não quebraram,
Eles decidiram, esse negócio, esse tipo de risco não queremos assumir mais, vamos sair fora desse negócio. Não é porque financeiramente não tinham condições, eles incluso continuam como empresas, mas não no ramo da algodão. Donovan criou uma empresa de logística que até hoje trabalha incluso no algodão. Então, são empresas que decidiram, por decisão dos acionistas, não trabalhar mais com algodão. Acharam que o risco, mas pior ainda, que foi, para mim, como trader, o pior ano da minha história, vamos dizer pior. O mais desafiador foi a combinação do ano 2010-2011, que o mercado de algodão chegou ao recorde histórico de $2,20 na bolsa. E o preço índice A de Nova York, de Londres, de Cotton Outlook em Liverpool, chegou a $2,45. Ou seja, o histórico é o índice ficar 10 centavos, 8 centavos acima de Nova York. Chegou a 25 centavos. Só que não só subiu, Nova York subiu físico também. E me lembro que aquele ano foi uma loucura, porque o mercado entre março e dezembro do ano seguinte estava invertido em quase $1, 95 centavos. Nossa senhora, que isso? Então, Nova York estava a 220 e o outro estava a 120. 125. Que loucura! Essa inversão na época se deu por quê? Se deu porque... Não tinha produto, claro. Não era só isso. É curioso, mas olhando para trás, o ano anterior, a China, que sempre tem reservas de algodão, o mercado estava a 70 centavos, 65, 70, decidiu que ia desovar seus estoques. E não permitiu o algodão subir de preço. Então o algodão, em vez de subir, eles diminuíram seus estoques de 1.600.000 toneladas para 300.000 toneladas. E quando chegou aquele verão, deu um problema de safra nos Estados Unidos. Quebrou a safra. E aí todo mundo estava antevendo. Pô, vai faltar algodão porque pela safra. E aí todos os retailers, as grandes marcas começaram a antecipar suas compras. E obviamente compraram muito mais que precisavam e a indústria das fiações recebiam tanta demanda, tantos pedidos, que eles estavam comprando algodão e houve uma loucura de compras. As grandes empresas aqui no Brasil de roupa, esse negócio todo, estão muito ruins, né? Das pernas, né? Assim, essas daí que são donas dessas grandes marcas aí, John e Reserva e não sei mais o que. Você vê aí nos jornais a situação da indústria têxtil. Eu estou dizendo para o consumidor, assim, eu não estou falando do produtor, estou dizendo para o consumidor. Elas estão numa situação, você vê que está sempre tentando rolar aí as coisas, né? Isso aí é um fenômeno macroeconômico do Brasil, da capacidade do consumidor aqui. Taxa de juros. Toda essa parte. Ô, Antônio, eu queria voltar, a gente veio conversando no caminho, eu queria voltar num assunto que hoje é EISA, mas começou como Esteve Irmãos, lá em 1934. Vieram dois irmãos em 1934. Não, primos irmãos. Dois primos irmãos em 1934 e em 1935 eles criaram a Esteve Irmãos, que foi o Joaquim José Esteve e o Javier Faus Esteve. Bom, isso. Beleza. Como é que foi esse começo e quem que era, o que eles vieram fazer no Brasil e como foi, assim, a gente tem um tempinho, eu queria registrar esse um caso bem interessante. Então, eles estavam trabalhando no escritório de Dallas do grupo, quem comandava esse escritório era Antônio Camderá, que era família Camderá, 2 irmãs Camderá casaram com 2 Esteves. Um foi meu avô, que é um dos Esteve irmãos, e o cunhado, que era Antônio Camderá, comandava o escritório de Dallas. E tinha 2 jovens lá, Joaquim José Esteve e Javier Faus Esteve, trabalhando nesse escritório.
E o Joaquim José Esteve era um cara muito empreendedor e queria fazer coisas. Quantos anos? Ele tinha 21 anos de idade na época. Ele convenceu o tio a deixar ele vir para o Brasil para fazer um estudo de mercado. Por que Brasil, hein? Porque na época o Brasil estava nas notícias, estava a próxima horizonte da agricultura, sim. Enfim. O tio Antônio Camderá concordou sempre quando ele fosse com Javier Faz Esteve, que era o primo maior, de 23 anos, mais ponderado. Mais centrado. Mais centrado. Para não deixar o outro moleque fazer muita loucura. Chegaram no Brasil... Em 35. Entrei em 34. 34. Mas em vez de ir fazer o estudo do mercado, logo já acharam um lote de linters de algodão. O que é um linter? Linter é quando você beneficia o algodão na usina, o caroço ainda sai com uma pequena peluça de algodão. A serra não tira toda a fibra do caroço, fica peluda, vamos dizer, o caroço, e você retira isso, na hora de industrializar o caroço, você tira essa fibra remanescente e vira o linter. Uma fibra, é quase celulosa pura, é 80%. E começamos eles ofereceram esse linter, deveria ter algum pedido de nosso agente na Alemanha, que era o Hoffman. E era por telegrama, né? Mandaram um telegrama, temos esse lote aqui, fechado. Falei, isso foi fácil, vamos procurar mais linter. Compraram mais linter, subiram o preço 5%, mandaram oferta, fechado. Tá bom esse negócio, vamos procurar mais linter. E foram aumentando o preço, vendendo linter, e ganharam tanto dinheiro que o tio Antônio Camderá concordou que abrissem uma empresa aqui no Brasil no ano seguinte, de 35. Detalhe, o linter ia para a Alemanha para quê? Fazer pólvora. A Alemanha estava se preparando para a Segunda Guerra Mundial e estava comprando linters, e eu sempre digo que a empresa nasceu no Brasil graças à Segunda Guerra Mundial, porque isso que propulsou... Mas a guerra só estourou em 38, né? Por isso, mas 39. já estavam se preparando. Que interessante essa história de trade. E esses dois jovens não voltaram mais para Dallas? Não voltaram mais para Dallas. Ao contrário. E tem outra anedota que em 1942, no meio da guerra, não tinha... O Brasil estava cheio de algodão, café, não tinha o que fazer com isso. E receberam um pedido, na época de, 25 mil toneladas de algodão do Canadá. E... para uma empresa jovem, de 7 anos de idade, era muito algodão para eles. Ficaram lá debatendo, será que a gente vai fazer esse negócio, etc e tal. Suando, eles fecharam o negócio, seja que Deus quiser. E também foi um grande negócio, porque não tinha como ir. O algodão eram os únicos compradores no mercado aquele ano, compravam da concorrência, dos produtores, etc. E um bom resultado para a empresa, que foi outro, vamos dizer... Antônio, onde é que eles abriram uma empresa aqui no Brasil? Foi em São Paulo. Em São Paulo. E quando é que vocês entraram no café? Em 59. Então, essa foi outra história. O Luiz Cláudio me perguntou, vindo para cá, nós trabalhamos com algodão até aquela época, mas, não sei, por alguma circunstância, não havia exportação de algodão, não havia excedente de exportação, e éramos todos financiados em dólares. E nós precisávamos pagar os bancos. E precisávamos de algum... outro produto para pagar os bancos. E o que tem aí para comprar? Café. Então entraram no mercado de café. Que coisa inacreditável. Então, desde aquela época, então, fez 90 anos, né? O ano passado, né? Teve festa? Fizemos uma celebração aqui na Bolsa de Café aqui em Santos. Ah, legal. Então, sim. 90 anos, e agora vai fazer em abril, 23 de abril, acho... 91 anos, né? Isso aí. Isso. Que coisa maravilhosa. Legal. Antônio, nosso tempo acabou, cara. Mas foi um prazer ter você aqui contando essas histórias. Muito obrigado por ter nos prestigiado com a sua presença. Ao contrário, foi um prazer, foi meu. Foi todo nosso. Excelente. E muito obrigado também. Luiz, suas últimas... recomendações aí. Você não vai falar da Art Education? Da Art Education. É que a gente esquece, né? Não é isso, é que nós já tivemos um curso agora, né? Qual é o nome do curso?
Hã? Sucroalcooleiro, né? Vai ter sucroalcooleiro. um do Tercílio e depois vai ter um de contrato. Vai ter um do Tarsilo de de etanol e presencial, né? Que é quando que é? Tá tudo aqui marcado aqui embaixo. E temos um curso de contrato que é você e o acho que Alex é também. maio, O nosso né? curso, Maio. o nosso curso de introdução ao mercado sucroalcooleiro foi um sucesso, né? Você precisa colocar lá no nosso site lá os depoimentos. Foi muito legal. O pessoal gostou muito. Eu não gosto, para ser a verdade, não gosto de curso online, tá? Eu acho. Não é a mesma coisa, mas tem curso que não adianta. O cara não pode sair lá do interior do Piauí para fazer um curso essencial em São Paulo. Então, também tem essas coisas. Antônio, obrigado mais uma vez. Foi um prazer te ver. Espero que você apareça outras vezes. Felicidades no Cotton School. E espero que você esteja gozando da sua aposentadoria, que eu não acredito em você. Você não é um cara de parar de trabalhando mais do que a gente. Foi um prazer. Obrigado.